Olha, e se o universo não fosse só um acaso, sabe? Hoje, a gente vai mergulhar numa história de criação que é completamente diferente do que se costuma ouvir. A ideia de um projeto cósmico, sabe? Tudo planejado, com base em uns textos espirituais bem intrigantes. Então, vamos explorar essa ideia mais a fundo. E se tudo isso aqui, o nosso sistema solar, não fosse só um acidente cósmico, mas o resultado de um plano? Um plano super detalhado. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. É que assim, de um lado, a gente tem a ciência, né, falando daquela expansão espontânea, o Big Bang que todo mundo conhece, mas do outro lado, a cosmologia que a gente vai ver hoje, nossa, ela propõe uma coisa totalmente diferente. Um projeto intencional mesmo, com os seres cósmicos, quase como arquitetos do universo, sabe? Moldando a matéria para criar os mundos. Bom, então vamos começar a desvendar esse projeto cósmico. E claro, vamos começar por quem foi responsável pela construção. Afinal, quem são esses arquitetos por trás de tudo isso? Então, a primeira coisa é, esquece aquela ideia de um único criador. A fonte que a gente está analisando descreve uma equipe de verdade, de seres cósmicos. O nome deles é Logoi. Dá para pensar neles como uma equipe de construção divina, onde cada um tem uma tarefa bem específica na criação do nosso sistema solar. E o processo começa com uma dupla e tanto. Primeiro vem o primeiro Logos, que é o transformador. Ele pega a energia pura, primordial do espaço. E aí, logo em seguida, entra em ação o terceiro Logos, o materializador. É ele que transforma essa energia em matéria, sabe? Os tijolinhos básicos de tudo que a gente conhece. Ok, mas e aí? Como é que essa matéria se organiza? Ela não fica simplesmente espalhada por aí, ao acaso. Não mesmo. Ela começa a se juntar, a se aglomerar, formando uns redemoinhos gigantes, os tais vórtices gravitacionais. O maior de todos vira o Sol, e os menores que ficam ali ao redor acabam dando origem aos planetas. É quase como uma dança cósmica, né? Tudo perfeitamente coreografado. Só que a construção física é só o começo da história. E se essa realidade que a gente enxerga for só a ponta do iceberg? Pois é, essa cosmologia leva a gente para uma ideia fascinante, a de que existem mundos dentro de outros mundos. Vamos começar pelo que é familiar, né? O nosso mundo. Esse é o plano físico, a base de tudo, o que a gente consegue ver, tocar, mas o detalhe é, ele não está sozinho. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Imagina só, ocupando o mesmo espaço que a gente, existe uma outra dimensão, o plano astral. Não é um lugar longe, não. É como uma cópia invisível da Terra, aqui mesmo, só que vibrando numa frequência diferente. Pensa numa estação de rádio que a gente não consegue sintonizar. É mais ou menos isso. E não para por aí, não. Além do físico e do astral, ainda tem uma terceira camada, o plano mental. E o mais incrível de tudo é que, segundo essa fonte, todos os planetas foram criados ao mesmo tempo nessas três dimensões, tipo cópias perfeitas, uma em cada nível de realidade. Pensa que loucura! Ok, mas para que tanto trabalho? Por que criar um universo com tantas camadas assim? Bom, a resposta para isso leva a gente direto para o propósito final de toda essa arquitetura, que é o despertar da consciência. É agora que a gente vai conhecer o terceiro membro daquela equipe cósmica, o segundo Logos. Se os outros eram, digamos, os construtores, ele era o que dava vida a tudo. A missão dele era exatamente essa, despertar a consciência nos futuros habitantes desses novos mundos. E a fonte usa uma analogia sensacional para descrever o trabalho dele, uma poderosa chocadeira. É isso mesmo. Imagina só o segundo Logos cuidando das sementinhas da vida, sabe? Nutrindo cada uma delas até que elas pudessem se tornar seres conscientes. E o que é que nasce dessa chocadeira? A mônada. Não é um corpo, não. É a pura centelha da consciência. Uma semente espiritual que está destinada a uma longa jornada de evolução, justamente através daqueles mundos que foram criados para ela. E é aqui que todas as peças se encaixam, olha só. A mônada, ela se origina da energia do primeiro Logos. Depois, ela é despertada para a vida pelo segundo Logos. E o destino dela é habitar os mundos construídos pelo terceiro Logos. E o potencial final, o destino final dessa mônada, é evoluir tanto, que um dia ela mesma se torne um criador, um Logos. Bom, até aqui a gente entendeu o como e o porquê da criação, né? Mas e se a gente pudesse voltar ainda mais no tempo? Para antes de qualquer coisa disso existir? Pois é, antes do Big Bang, antes dos Logoi,
existiu uma fase chamada de o tempo da ideação cósmica. Pense no período em que nosso universo inteiro não passava de uma ideia, um projeto literalmente na mente dos criadores. O ponto principal aqui é que nada, absolutamente nada, foi por acaso. Todo esse sistema super complexo, com vários planos, com o objetivo de evoluir a consciência, não foi um improviso, sabe? Foi um projeto detalhado criado por um colegiado galáctico de planejadores. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Olha, esse conceito de um passado mental pode parecer meio confuso de primeira, né? Mas a fonte dá uma analogia muito boa. Pensa na vida de alguém. Eventos históricos, tipo a Segunda Guerra Mundial, são história, claro. Mas para quem nasceu hoje, são eventos subjetivos, concorda? A realidade objetiva daquela pessoa começa num dia em que ela nasce. Da mesma forma, essa ideação cósmica é um tempo totalmente subjetivo para nós, porque, como mônadas, a gente ainda não existia. E para fechar, tem uma citação poderosa da fonte que meio que resume essa jornada toda. Desde a ideia inicial lá atrás, passando pela criação dos mundos, o despertar da consciência, até chegar no destino final da mônada. É uma reflexão sobre o potencial divino que, segundo essa visão de mundo, existe dentro de cada ser consciente. A citação é: vós sois deuses.